Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a frente B da matemática, a aula de número 5. E essa parte nós vamos estudar triângulos. E o que é trigonometria? Então, esse início de capítulo ele vai definir a palavra trigonometria. Se nós dividirmos essa palavra em três, nós vamos encontrar essas palavrinhas aqui. A primeira, tri. Então, nós podemos dizer que tri significa 3. Gono, ângulo. E metria, medida. Certo? Então, nós temos que trigonometria é a medida em relação a 3 ângulos. Certo? E aí, então, nós vamos definir como trigonometria, em português, como o estudo das medidas do triângulo. Certo? E aí, pessoal, a partir de agora nós vamos falar sobre essas medidas que nós temos num triângulo, certo? Começando com a relação seno. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a razão trigonométrica seno. Razão, quando eu ouço essa palavra na matemática, eu posso pensar numa divisão, certo? Então, quando eu vejo seno, eu estou falando de uma divisão entre duas medidas. E aí, vamos ver então a definição do seno. Sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Pessoal, aqui eu destaco essas duas palavrinhas, ângulo agudo. Um ângulo agudo, lá no 8º ano, nós vimos que ângulo agudo são ângulos menores que 90 graus. Nós temos os ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, e ângulos obtusos, ângulos maiores que 90 e menores que 180, certo? Então, nós temos aqui, sendo alfa, a medida de um ângulo agudo. Vamos pensar, então, de ângulo menor que 90 graus. De um triângulo retângulo. E aí eu também destaco essas duas palavrinhas, que vai ser muito importante nós considerarmos o nosso triângulo como um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Então, nós precisamos de um ângulo alfa, que é um ângulo agudo, dentro de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós teremos dois ângulos agudos, o ângulo alfa e aí um outro ângulo qualquer. Mas vamos analisar a partir deste ângulo aqui, a razão seno, certo? Chama-se seno de alfa a razão, e aí vem a palavrinha divisão. Então, a seno vai ser a divisão entre as medidas do cateto oposto e a hipotenusa deste triângulo. A medida do cateto oposto ao ângulo, certo? Então, a hipotenusa, começando pela hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto, certo? Então, essa medida aqui nós vamos chamar de hipotenusa, certo? Porque olhando a partir do ângulo reto, nós vamos ver essa medida aqui que nós chamamos de hipotenusa. Agora, observando o observador aqui no alfa, no ângulo alfa, o lado que está oposto a esse ângulo, nós vamos chamar de cateto oposto. E aí, o lado que faz o ângulo alfa junto com a hipotenusa, nós chamaremos de cateto adjacente, certo? Então, nós temos aqui os dois catetos. Um é o cateto oposto e o outro é o cateto adjacente ao ângulo alfa, pessoal, certo? A partir deste ângulo aqui. E o que é o seno? O seno, pessoal, o seno de alfa, e eu vou representar por sem alfa, vai ser a divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, nós temos aqui o cateto oposto a alfa, que é essa medida aqui, sobre a hipotenusa, que é essa medida aqui, certo?
Pessoal, isso daqui é em relação ao ângulo alfa. Professor, e se eu pegasse o outro ângulo e eu quero chamar de beta? Aí, pessoal, esse cateto ele deixa de ser o oposto e esse deixa de ser o adjacente do ângulo beta. Aí eu teria que analisar deste ângulo aqui. Então, essa medida aqui seria o cateto oposto a beta e esse daqui seria o cateto adjacente a beta, certo? Então, eu preciso considerar o ângulo como referência, certo? Então, o seno do ângulo sempre vai ser o cateto oposto deste ângulo dividido pela hipotenusa, certo? E aí, na próxima, nós vamos falar sobre a razão cosseno. Agora, falando da razão trigonométrica cosseno, vamos perceber a diferença. Lembra que o seno era cateto oposto, o seno de alfa era cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, o que é a razão trigonométrica cosseno? Se eu observar que o que significa o cosseno, é a partir deste mesmo ângulo, então eu tenho o ângulo alfa, é um ângulo agudo num triângulo retângulo, chama-se cosseno a razão, ou seja, a divisão também entre, agora já não mais o cateto oposto, mas sim a razão entre as medidas do cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, pessoal, o cosseno do meu ângulo alfa vai ser o cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Lembram que nós tínhamos aqui o ângulo alfa, essa medida era o cateto oposto e essa medida era o cateto adjacente. E essa medida, então, era a hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente, ou seja, essa medida em relação ao ângulo alfa, certo? E a hipotenusa é a razão, a divisão entre essa medida e essa daqui, certo? E eu não utilizo o cateto oposto na razão cosseno, somente cateto adjacente sobre hipotenusa. A mesma coisa vale se eu trocar de ângulo, se eu não pegar o ângulo alfa e sim o ângulo beta. Aí eu vou trocar a medida. Não vai mais ser essa medida, porque essa medida em relação ao ângulo beta, ela é o cateto oposto de beta. E essa medida se torna o cateto adjacente de beta, certo? Mas, em relação ao ângulo alfa, o cosseno, nós temos essa medida como cateto adjacente de alfa. E essa medida, o cateto oposto do ângulo alfa. Beleza? E aí, a próxima razão trigonométrica é a tangente. Sempre que eu pensar de seno ou cosseno, nós estamos falando de uma razão entre um dos catetos sobre a hipotenusa. Já a tangente, nós vamos pensar de uma outra forma. Então, nós vamos definir a tangente como sendo alfa a medida de um ângulo agudo qualquer de um triângulo retângulo, chama-se tangente deste ângulo a razão. Também vai ser uma divisão, mas não mais entre cateto sobre hipotenusa, mas sim entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente do ângulo alfa. Então veja que o seno e o cosseno, essas duas razões trigonométricas, nós vamos fazer como a razão entre, no seno, cateto oposto de alfa sobre hipotenusa e o cosseno, o cateto adjacente de alfa sobre a hipotenusa. A tangente deste ângulo vai ser o cateto oposto do ângulo alfa sobre o cateto adjacente deste ângulo, certo? Então, nós não vamos utilizar a hipotenusa na razão tangente. Vai ser somente o cateto oposto do ângulo alfa sobre o cateto adjacente deste mesmo ângulo,
certo? Então aqui nós temos definido as três razões trigonométricas principais. Depois, lá na frente, nós vamos estudar outras razões trigonométricas, mas as três principais estão aqui: seno, cosseno e tangente de um ângulo, certo? Pessoal, o detalhe, e nós não podemos esquecer, que é deste ângulo alfa aqui, certo? Se eu trocar o ângulo, aí eu vou trocar a medida dos catetos, certo? Pessoal, no próximo quadro nós vamos ver os ângulos notáveis. Nós já falamos isso na aula anterior, né? Então, lá atrás nós já falamos sobre essa tabela, mas vou colocar aqui no quadro para nós fecharmos o conteúdo dos principais ângulos na trigonometria. Dentro da trigonometria, três ângulos são muito importantes para nós: 30, 45 e 60. E nos vestibulares e questões que nós vamos trabalhar dentro das avaliações externas, nós vamos ver vai aparecer bastante esses ângulos, que são chamados então de ângulos notáveis, aqueles ângulos que são mais destacados dentro dos exercícios. E qual é o valor do seno, cosseno e tangente destes ângulos? Pessoal, no livro ele vai trazer o detalhamento de como conseguir estes valores. Aqui eu não vou focar em como conseguimos esses valores, mas sim nos valores em si, porque é isso que nós vamos utilizar mais. Mas fica como tarefa para vocês lerem com calma ali na páginas 4 e 5 do livro de vocês, em que vai trazer o detalhamento de como conseguir esses valores, certo, pessoal? Essa tabela vocês vão precisar construir, pelo menos ter na mente de vocês, estes valores, certo, pessoal? Então, como que eu posso construir essa tabela? Primeiro, eu vou, na linha do seno, colocar os números 1, 2 e 3. Na linha do cosseno, 3, 2 e 1. E lamento dizer para vocês que vocês não vão me ouvir cantando com essa voz maravilhosa que eu estou agora, certo, pessoal? Então, você já conhece a musiquinha que nós já cantamos em sala, inclusive. Então, vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Certo? E no 2 e no 3 eu vou colocar a raiz. Certo, pessoal? E aí a tangente vai diferente. E aí como que fica a tangente nestes ângulos? Essa aí nós precisamos guardar raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pessoal, essa é a tabela dos ângulos notáveis. Sempre que eu precisar do valor do seno, cosseno e tangente de algum destes ângulos, eu vou recorrer a essa tabela, certo? Então, o cosseno de 60 graus vai ser 1/2. Ou o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Certo, pessoal? E aí, utilizem, guardem essa tabela e utilizem ela sempre que vocês precisarem. Vamos ver, então, agora dois exercícios que vão fazer com que nós entendamos melhor este assunto. Vejamos o que fala esse exercício. Esse é o exercício 3 do livro, tá, pessoal? Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, como mostra a figura. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,60 m de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio é de... Observe, pessoal, que eu tenho aqui um aparelho que vai medir a altura deste prédio. Esse aparelho ele tem 1,60 m de altura, certo? Então, nós temos aqui a medida do aparelho 1,60 m. E aí eu vou traçar uma reta paralela com a horizontal a partir da altura deste aparelho, certo? Tracei. E aí, o que acontece? Vocês concordam que a altura do prédio vai ser a medida do topo desse prédio até essa reta paralela com a horizontal, em que eu vou chamar de x, mais 1,60 m. Lá no final, eu não vou poder esquecer desse 1,60 m, certo? Bom, mas observando o meu triângulo retângulo, agora eu vou fazer aqui do ladinho só o triângulo retângulo,
sem considerar a altura, certo? A altura do aparelho. Eu tenho aqui, essa medida vale 30 graus, essa medida 80 raiz de 3, e essa é a medida que eu quero. O observador ele está a 80 raiz de 3 metros do prédio, certo? Então, o observador está aqui, nós temos a medida x, que é o que eu quero descobrir, mais 80 raiz de 3. Se lá naquelas minhas razões trigonométricas, o ângulo agudo, 30 graus, qual relação existe entre o cateto oposto e o cateto adjacente? Uma das três razões trigonométricas que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, eu posso dizer que a tangente de 30 graus é cateto oposto, aqui no caso x, sobre cateto adjacente, 80 raiz de 3. Lá na tabelinha, lá naquela nossa tabela de 30 graus, tangente de 30 graus, nós podemos substituir por raiz de 3 sobre 3. É igual a x, 80 raiz de 3. Multiplicando cruzado, isso daqui vai dar 3x igual a 80 raiz de 3 vezes raiz de 3. 3x igual a 80 vezes 3. Como o 3 aparece nos dois lados, eu posso dizer que o x vale 80. Ah, então a altura do meu prédio é 80. Nós nem temos essa alternativa aqui como uma opção. Mas, pessoal, lembra que eu falei que nós não podemos esquecer da altura do aparelho? Essa altura x vale 80, mas a altura do prédio ela é 80 mais 1,6. Eu preciso somar com 1,6. Então, vai ser 81,6 metros a altura do prédio. E aí, nós temos, então, isso como alternativa B, certo? A altura do prédio vai ser 81,6 metros. Certo, pessoal? Esse é o exercício 3. Vamos ver mais um exercício para terminar essa aula. No exercício 4, nós vemos o seguinte enunciado. Os pneus de uma bicicleta têm raio R e seus centros distam 3R. Além disso, a reta T passa por P e é tangente à circunferência do pneu, formando um ângulo alfa com a reta S, que liga os dois centros. Pode-se concluir que cosseno de alfa é igual a... Olha só, pessoal, aqui esse exercício ele não é tão direto assim. Ele quer que nós descobramos o cosseno de alfa. E o que ele fala? Alfa é esse ângulo formado pela reta tangente e pela reta S que liga os dois centros. Essa reta S, ele diz no enunciado que vale 3Rs, certo? E outra aqui que fala que os seus centros distam 3Rs. Então, tem o centro da roda 1 e o centro da roda 2. Bom, além disso, ele diz da reta T. A reta T, ela é tangente à circunferência do pneu. Ou seja, esse ponto é um ponto de tangência. E o que diz uma das propriedades da reta tangente à circunferência é que esse ângulo formado pela reta tangente e o raio, ele é um ângulo reto, certo? Então, aqui apareceu o triângulo retângulo, pessoal. E esse triângulo, esse exercício, ele acaba induzindo o erro, parecendo com que essa reta se pareça com a hipotenusa, com a reta T, parecendo com a hipotenusa. E não, ela é o cateto adjacente do ângulo alfa. Concordam comigo que esse daqui é o cateto adjacente, enquanto R ele é o meu cateto oposto e o S é a minha hipotenusa, certo? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o cosseno. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas, pessoal, eu não tenho uma relação com a incógnita T, certo? Ele fala que o cateto oposto é o raio e a hipotenusa é 3 vezes o raio. Como que eu faço para descobrir o valor de T? Aqui, pessoal, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras.
Está meio apertado aqui tudo aqui no quadro, mas vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Eu tenho 3 R's, o T, que é o que eu quero, e essa medida aqui que vale R, certo? Então, o que eu sei? Que T ao quadrado mais R ao quadrado vale 3R's ao quadrado. T ao quadrado vai ser igual a 9R ao quadrado menos R ao quadrado. T ao quadrado vale 8R ao quadrado. O T vale raiz de 8R. Eu posso escrever, então, T como 2 raiz de 2R. Certo? Nós temos aqui, então, o valor de T. Essa medida vale 2 raiz de 2R. E quem que é o meu cosseno? Agora sim eu posso aplicar o cosseno, o conceito de cosseno. O cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente, 2 raiz de 2R, sobre a hipotenusa, 3R. Como o R aparece em cima e embaixo no numerador e denominador, eu tenho que o cosseno de alfa vale 2 raiz de 2 sobre 3. Temos essa alternativa aqui? 2 raiz de 2 sobre 3. Alternativa B. Certo, pessoal? É isso, pessoal. Dentro das razões trigonométricas, nós podemos falar sobre essas três principais, seno, cosseno e tangente, e como elas se relacionam dentro de um triângulo retângulo. Certo, pessoal? Temos alguns exercícios para vocês fazerem. Façam os 20 exercícios que aparecem no livro. E aí, na assessoria, nós tiramos qualquer dúvida que porventura tenha ficado. Certo, pessoal? Um abraço e até mais.